Eu quero falar hoje sobre sonhos, propósitos, sobre desejos que Deus coloca nos nossos corações. Todos nós temos sonhos e desejos nos nossos corações. Porque foi Deus que nos criou assim. Foi Deus que nos projetou para que eu e você pudéssemos sonhar, ter planos, projetos, ver a nossa família prosperar, evoluir como pessoa, crescer como pessoas. Esse poder de desejar melhorar, de fazer com que a sua vida melhore, foi dado por Deus. É um dom de Deus. Ele deu a todo ser humano o desejo de gerar dentro de si sonhos, planos e projetos. Deus, Ele te criou, Ele te formou, Ele construiu o seu corpo com algo na sua cabeça, chamado cérebro. Brain. Ele te deu algo que nenhum outro animal possui: a capacidade de sonhar, de raciocinar, de fazer planos, de criar projetos. E o que acontece é o seguinte: que quanto mais você usa o seu cérebro, mais ele se desenvolve. Sabia disso? Que o seu cérebro, ele se desenvolve durante toda a vida. Antigamente, os cientistas pensavam que depois de uma certa idade, 5, 7, your brain was formed and that was it. Os cientistas pensavam que depois dos 7 anos de idade o seu cérebro estava formado. E era isso. Mas hoje eles descobriram que durante toda a sua vida, enquanto você tem sonhos, planos, projetos, enquanto você está usando a sua capacidade dada por Deus para sonhar, para planejar, o seu cérebro está sendo formado. O seu cérebro está sendo transformado. Por isso a palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos usar o que Deus nos deu, porque esse é o plano de Deus. Se você não usa esse poder de sonhar, o seu cérebro atrofia. A sua capacidade de fazer planos, de sonhar, elas diminuem. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão perdendo a capacidade, a habilidade de enfrentar as lutas, de resolver impasses, de tomar decisões que mudem a sua vida. As pessoas hoje estão caindo no que nós chamamos de conformismo. Elas estão se conformando com o seu jeito de ser, com o seu estilo de vida. Elas estão fugindo da responsabilidade que Deus nos deu de sonhar, de criar, de gerar dentro de nós sonhos, planos que Deus, antes da fundação do mundo, fez para nós. Mas nós não podemos desperdiçar o dom de Deus. Como igreja de Cristo, nós não podemos nos
entregar, nos conformar à desilusão, às decepções e à desesperança. Como crentes, como povo chamado de Deus, escolhidos do Senhor, nós temos que olhar para o futuro, olhar para os nossos problemas, olhar para as situações da vida e dizer: você é uma oportunidade do Senhor na minha vida. Uma oportunidade de pensar. Se há algum problema, reflita. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Comece a enxergar com novos olhos. Busque a Deus para que Ele te renove, para que Ele te dê realmente sonhos, propósitos e planos que possam fazer diferença na sua vida. Abraão e Sara, veja comigo, Gênesis 21. O Senhor visitou Sara como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenava. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. 100 anos. E então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos os que souberem desta história, muitos se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria, Abraão, que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. Os planos de Deus são assim, igreja. Os planos de Deus na vida de quem crê são assim. Eles vão sendo criados silenciosamente no interior do ser humano. Deus vai trabalhando de uma forma misteriosa, de uma forma silenciosa, no interior da pessoa. E quanto mais Deus trabalha, mais esse sonho cresce dentro de nós. Para Abraão e Sara, levou 100 anos para eles verem a promessa do Senhor. 100 anos de espera, 100 anos de perseverança. Mas Deus, Ele trabalha no seu interior. Ele trabalha de forma silenciosa dentro de você. Quando o anjo veio falar com Sara, dizendo: eu vou te dar um filho, Sara, o que ela fez? Ela riu. Ela não percebeu que era Deus falando com ela. Mas Deus estava em todo aquele tempo, em todo aquele período de 100 anos, preparando o dia, o momento certo de Abraão e Sara receberem a sua bênção. Existe um tempo nas nossas vidas aonde nós precisamos entender e descansar em Deus, entender que Deus está trabalhando por nós. Existe um período de lutas, de dificuldades, aonde nós precisamos saber, confiar que o Deus que fez a promessa é fiel.
enquanto Abraão e Sara esperavam em Deus, Deus estava preparando um momento exato para se revelar a eles, para trazer à existência as bênçãos do Senhor. E é assim que acontece conosco. Nas nossas vidas é igual. Muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu, ou que Deus não está fazendo nada, e nós simplesmente desistimos de crer, de sonhar, de esperar em Deus. Existem nas nossas vidas situações que aos nossos olhos são difíceis ou impossíveis de se entender. Existem em nossas vidas talvez sonhos que nós desistimos de sonhar, mas enquanto nós estamos nessa situação de espera, de angústia, de necessidades, o Senhor, Ele está trabalhando por detrás. Amém. Ele está fazendo gerar dentro de mim e de você a terra fértil para nascer a nossa promessa, para revelar o nosso propósito. É como se Deus estivesse em um relacionamento de amor com você. Deus, Ele está olhando para você e Ele está dizendo: eu vou colocar um sonho e um plano na sua vida. Esse sonho e esse plano, esses projetos, eles têm um tempo certo para nascer. E para que eles nasçam, você vai precisar de algumas coisas. Como uma mãe que fica grávida. Vou pegar aqui o exemplo da Jéssica. Quando uma mulher, ela engravida, ela fica 100% comprometida com o crescimento do bebê, daquela criança. 100% de comprometimento com aquela criança que cresce dentro dela. Porque esse período de 9 meses é o período onde a criança, o bebê, está se fortalecendo. É o período onde ela está se formando. Quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, quando Ele nos chama para caminhar com Ele, existe um tempo, existe um período aonde está sendo formado dentro de nós o plano e o propósito dele nas nossas vidas. As lutas, as provas, as dificuldades são a matéria que Deus vai usar. São os fundamentos que Deus vai construir esse sonho dentro de você. Amém. Deus, Ele está usando o que você está vivendo ao seu redor para formar dentro de você um verdadeiro plano e um verdadeiro propósito. O plano e o propósito de Deus não nascem prontos, não são criados instantaneamente. Ninguém aceita Cristo e hoje, amanhã já sabe o que Deus tem para a vida dele. É um processo de criação. Como um artista vai esculpindo uma pedra, Deus, Ele está usando os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas provas, para criar dentro de nós o seu plano e o seu propósito.
Por isso, assim como uma mãe que gera um filho, nós também estamos 100% comprometidos com o trabalhar de Deus. 100%. E muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu. Muitas vezes nós achamos que Deus desistiu. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele errou nos seus cálculos. Deus não erra nos seus cálculos. Amém? Deus não erra nos seus planos. Ele está trabalhando dentro de você. O que você está vivendo, as situações que nós vivemos diariamente, elas estão sendo parte do processo de formação de um caráter, da formação de um sonho, da formação de um propósito. Não desista no meio do caminho. Não aborte os planos de Deus. Amém. Se uma mãe, no meio da gravidez, ela diz: eu não quero mais esse filho, o que ela precisa fazer? Fazer um aborto. Matar uma vida. Quando nós desistimos dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, nós estamos abortando os planos e os sonhos de Deus. Segunda coisa, uma mãe, durante 9 meses de espera, ela está completamente na dependência de Deus. Está dependendo do amor de Deus, para que esse feto, essa criança, ela cresça, ela se desenvolva, ela receba os nutrientes necessários. Nós também estamos 100% na dependência de Deus. As nossas vidas, irmãos e irmãs, elas não dependem simplesmente da nossa força. Amém. Não dependem simplesmente do nosso querer. Por mais inteligente que você seja, por mais capaz, por melhor que você seja, o nosso propósito, o nosso plano, ele depende 100% de Deus. 100%, não é 99%. Eu faço uma parte e Deus faz outra parte. Eu dou um pouco e Deus me dá o resto. Não. Uma criança, quando está no ventre da sua mãe, ela está 100% na dependência do ventre materno. 100%. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós estamos 100% na dependência do ventre de Deus. Amém. Sabe por quê? Porque no ventre materno nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Se você quiser viver uma vida feliz, se você quiser realizar seus sonhos, se você quiser ter sucesso na sua vida, não saia da presença de Deus. Amém. Não saia do centro da vontade de Deus. Não desista dos planos de Deus na sua vida. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porque é na presença de Deus que nós estamos protegidos. Protegidos dos ataques do maligno. Protegidos das influências do mundo. Jesus, quando olhou para Pedro, e ali estava nascendo uma igreja, Jesus ele já havia morrido e ressuscitado, agora ele estava voltando ao Pai.
E ele disse a Pedro: Pedro, Satanás ele quer te prender. Satanás ele quer te moer. Satanás ele quer destruir os teus sonhos, Pedro. Você tem sonho de ser apóstolo, discípulo, de ser um líder, de prover ao povo de Deus, mas Satanás ele está querendo te matar. E Jesus disse a Pedro: Pedro, eu intercedi a Deus por você. Amém. Para que Pedro permanecesse 100% na dependência de Deus. Jesus conhecia a natureza e a personalidade de Pedro. Pedro não era daquele tipo que se fazia de coitadinho, que ficava implorando as coisas. Não. Pedro, quando ele queria algo, ele ia e fazia. Ele era impetuoso. Ele era determinado. Mas Jesus conhecia o risco que isso apresentava a Pedro, dele fazer as coisas da sua própria mente, dele tomar decisões precipitadas, dele fazer o que estava no coração dele. E Jesus disse a Pedro: Pedro, fique 100% na dependência de Deus. Como Abraão e Sara. A história da criação, do nascimento de Isaac, é a história do nascimento de um sonho, do nascimento de uma promessa. Amém. É a história que todos nós vivemos na nossa vida, na nossa caminhada de fé, aonde nós precisamos entregar a Deus todas as nossas forças, capacidades, recursos, e depender totalmente de Deus, porque só Ele pode fazer crescer, gerar dentro de nós os sonhos de Deus. Somente o Senhor Jesus pode dar a mim e a você o que nós realmente queremos. Não é a nossa força, nem é o nosso entendimento que vai nos fazer alcançar os sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores. A promessa do Senhor, ela é maior. Tudo que o Senhor tem para mim e para você é o melhor. Deus tem o melhor. Só que existe um tempo de criação, de gerar esse sonho. Existe um tempo de prova, igreja. Existe um tempo de perseverar, de lutar. Existe um tempo em que eu e você precisamos sentir dores de parto, para que Deus comece a mudar a nossa mente, abrir a madre dos sonhos e fazer fluir pensamentos celestiais. Os nossos pensamentos estão muito superficiais, são muito pequenos. Os nossos sonhos estão muito terrenais, limitados à nossa realidade ao redor. Ore a Deus para que Ele abra o ventre espiritual da sua vida. Amém, Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amém. Peça a Deus. Peça a Deus para abrir o teu entendimento, abrir a tua mente, para que você não fique refém
assim: você não é refém, você é livre do Senhor. You are free on the Lord. Aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Você é livre do Senhor, livre do seu passado de condenação, livre de toda vergonha na sua vida. Você é livre para fazer escolhas na sua vida que possam manifestar o reino de Deus. Você é livre dos ataques do maligno, porque você é forte, você está no ventre de Deus. O Senhor está esperando ansiosamente o seu nascimento. Pense nisso, igreja. O nascimento do seu propósito, do seu ministério. O Senhor quer ver nascer na sua vida, na sua casa, na sua família, sonhos, planos, projetos. O Senhor, Ele tem guardado lá nos céus. Ele tem guardado bênçãos, caminhos, planos para a sua vida. Comprometa-se. Diga assim: Senhor, eu preciso. Eu me comprometo 100% com a tua vontade. Eu quero viver 100%